Boa noite. Então, eu gostaria de começar assim, falando um pouco sobre a relevância desse tema. Nós temos trazido algumas mensagens sobre a autoimagem negativa e esse é um tema que é a raiz de todos os outros problemas que você tem passado. Então, por isso é um tema tão relevante e que você priorize esses ensinos que estão sendo transmitidos aqui, porque priorizar eles vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando eu conheci o Pastor Pepe, eu estava justamente lutando contra a autoimagem negativa e a rejeição. Inclusive, a primeira oração que eu pedi para o pastor naquela reunião de homens foi justamente contra uma rejeição, um espírito que estava me atormentando e essa autoimagem negativa. E aí eu pedi a oração, vi que teve um impacto sobre a minha vida. E aí eu vi que o Pastor Pepe era um homem de Deus. Mas aí eu pensei, ele fez uma oração por mim, aí agora acho que eu já estou bem, eu vou conseguir vencer isso sozinho. Mas aí passaram 3 meses, eu acreditando nisso. Na verdade não melhorou, a situação piorou, até que eu busquei o pastor novamente. Ele me ajudou, fui liberto para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer é, não pense que você consegue se libertar sozinho também. Busque ajuda, priorize, busque ajuda para que sua vida seja transformada. Para vocês terem uma ideia de como esse tema envolve muita coisa, eu trouxe aqui uma lista de comportamentos, uma lista de personalidades que essa autoimagem negativa pode gerar numa pessoa. Luxúria, perversão, insegurança, inferioridade, orgulho, autoacusação, depressão, perfeccionismo, melindre, injustiça, medo, paranoia, indecisão, passividade, ansiedade, obstinação, egoísmo, vícios, feitiçaria, possessividade, inveja, amargura, contenda, carência, manipulação, instabilidade emocional, vitimização e desrespeito. E esses são apenas algumas das formas que se manifestam. E como o próprio pastor falou semana passada também, por que você acredita que, tendo esses comportamentos, a outra pessoa que está convivendo com você, que muitas vezes até quer o seu bem, ela tem que ser obrigada a ficar suportando esse seu jeito? Vai chegar uma hora que a pessoa não vai mais aguentar e simplesmente ela vai deixar e vai desistir de investir tempo em você. Pode ser a pessoa mais perfeita, pode ser o próprio Jesus tentando te ajudar, mas se você tem esses traumas emocionais, se você tem essas feridas na alma, você vai continuar achando que o outro está errado e você não consegue receber essa ajuda. Então essa foi uma introdução para destacar a relevância do tema. E aí eu vou falar sobre a nossa identidade. Quem sou eu? Essa é a questão mais importante que o ser humano pode se fazer. Eu creio que todos os seres humanos já se perguntaram isso alguma vez. Muitos filósofos buscaram alguma resposta a essa pergunta. E por que essa questão é tão relevante? Porque quando a gente sabe a resposta para essa questão, a gente sabe qual é a nossa identidade, a gente sabe qual é o nosso propósito aqui nesse mundo, a gente sabe qual é a nossa missão, o que nós fomos criados para ser. E então, essa pergunta, a resposta dela traz a chave para o sentido da nossa existência. Por que nós estamos aqui? E por que é tão difícil? Por que isso já não é uma certeza dentro de nós, quem sou eu? Por que é tão difícil a gente acessar e saber quem somos nós? Existe uma ferramenta, existe uma arma das trevas que está muito ligada a essa questão da autoimagem negativa, que são as palavras negativas que são lançadas. Profecia contrária, acho que tem um nome que tem uma denominação que é assim. Quando palavras são proferidas contra você, profecias dizendo você é burro, você não dá certo, você não tem jeito. Nós inclusive temos falado sobre isso aqui. Essas palavras vão deixando marcas. E aí a criança, quando ela vai recebendo essas palavras, ela vai crescendo e formando a identidade dela, acreditando: eu sou realmente burro, eu realmente não dou certo, eu não faço nada certo. E isso vai consistindo, ela vai achando que essa é a identidade dela.
Mas mais ainda, não apenas crianças são afetadas por isso, mas estudos têm mostrado que até mesmo bebês e fetos dentro da barriga da mãe podem ser afetados por essas palavras. Então você imagina, uma mulher fica grávida justamente no período que o casal está enfrentando graves dificuldades financeiras. E aí ela pensa, poxa, para que eu fui ficar grávida agora? Por que esse bebê veio agora? E lá o feto, mesmo sendo inconsciente, mesmo a mulher não tendo a intenção de fazer isso, mas o feto recebe a mensagem, eu não sou bem-vindo, eu acredito que eu não vou ter propósito nesse mundo, e ele já nasce acreditando que ele não tem, ele veio aqui sem uma missão, sem um propósito, e ele fica perdido, sem saber qual é a verdadeira identidade dele. E então, isso acontece muito, como as crianças, bebês e o feto recebem essas palavras, mesmo antes de se conectarem com o mundo e se reconhecerem como pessoas. Então, se você chegar para uma pessoa, por exemplo, para uma pessoa que é antissocial, e aí ela diz, mas eu já nasci assim, Deus já me criou assim, desde que eu me entendo por gente eu sou assim. Homossexuais, isso é muito comum com homossexuais, que dizem, não, Deus já me criou assim, eu já sou homossexual desde que eu nasci, então desde que eu me entendo por gente, mas não é desde que Deus não teria, por que Deus teria criado justamente uma pessoa para estar em constante oposição, ao que Ele deseja para aquela pessoa? Por que Deus teria criado uma pessoa para ser antissocial, por exemplo, se Deus tem prazer na comunhão? Por que Deus teria criado um homossexual se na Bíblia diz que isso é um pecado? Isso não agradaria a Deus. Mas a resposta é que desde a infância, mais tenra infância, desde o feto, desde que a pessoa se entende ainda não se entende ainda por gente, ela já está recebendo essas influências. E aí quando ela começa a construir a identidade, essa identidade vai ficando distorcida. Então, tendo dado essa introdução, eu queria dar um testemunho. De algo que aconteceu na minha vida, para ficar claro como é importante essa questão da identidade. Eu estava trabalhando para uma determinada pessoa que tinha contratado meu serviço para fazer um serviço para ela, e estava dando o meu melhor, estava me esforçando, me empenhando ao máximo, quando num certo dia essa pessoa falou para mim, você é um incompetente, você não vale nada, não sei para que eu te contratei, foi uma grande besteira. E aí eu virei para a pessoa e falei, você acha isso mesmo? E aí ela reforçou aquilo. Aí ela falou, acho sim, acho que foi a maior besteira que eu fiz, realmente você não dá certo, realmente foi um erro. E aí, você imagina, dentro de mim, eu fiquei oscilando entre duas reações opostas. A primeira era me defender. Seria eu tomar as rédeas e falar, escuta aqui, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu tenho feito, eu tenho me esforçado, me empenhado, trabalho duro para você não está sabendo reconhecer o que eu faço. E a outra reação que estava oscilando dentro de mim era me culpar e me vitimizar, pensar assim, nossa, realmente, eu acho que eu não presto mesmo, acho que eu não valho nada mesmo, acho que o que ele está falando, acho que tem sentido, e aí eu me depreciar. Seria essa outra reação. Mas aí, dentre essas duas reações opostas que estavam acontecendo dentro de mim, o Espírito Santo falou no meu coração, você sabe quem você é em Deus? Aleluia. E aí, quando eu ouvi o Espírito Santo falar isso, eu me lembrei da minha identidade em Deus. E foi como se eu tivesse ficado blindado. Aquilo que aquela pessoa estava falando não mais me afetava. E eu sabia que não condizia com a realidade de quem eu era em Deus, do que Deus me criou para ser. E aí eu comecei a ter o discernimento de que na verdade era o inimigo que estava usando aquela pessoa. Pedi licença, fui para o banheiro, repreendi. E aí quando eu voltei, aquela pessoa já era outra, já estava contando histórias, já estava falando da vida dela. E glória a Deus. Mas você imagina se eu não soubesse qual era a minha verdadeira identidade? Eu teria com certeza ido para uma dessas reações. Ou eu teria começado a me justificar e a me defender, ou eu teria me vitimizado e não iria resolver o problema. Mas porque eu sabia quem eu era em Deus, eu consegui resolver o problema da melhor forma
e conseguir fazer a circunstância conspirar a meu favor. E de certa forma, o próprio Jesus também, se você for reparar, antes de ir para a cruz, por que ele conseguiu ficar calado? Ele não se defendeu. Por que ele não falou: escuta aqui, você não sabe que eu sou Deus, você não sabe que eu estou aqui para salvar a humanidade? E por que ele também não ficou se depreciando? Porque ele sabia quem ele era em Deus, ele não precisava se defender. Assim como eu tive essa experiência, eu não precisei ficar nem me defendendo, nem me depreciando. Eu fiquei em silêncio, sabia quem eu era em Deus, estava seguro disso, e simplesmente consegui me agarrar ao que Deus falava a meu respeito e não ao que o diabo estava falando. E aí, com isso, eu quero falar sobre 3 formas de abordar essa questão: quem sou eu? Com base nesse testemunho que eu contei, eu vou falar sobre 3 formas de abordar essa questão. A primeira forma de se abordar essa questão, quem sou eu, na verdade não é uma pergunta quem sou eu, é uma afirmação: eu sou. Isso é muito comum com pessoas que são mais orgulhosas, mais soberbas, que aí elas dizem que sabem, que elas têm certeza de quem elas são, dizem que estão bem seguras, não têm dúvidas de quem são, mas no fundo elas estão apenas usando, jogando como se tivessem certeza, mas no fundo elas são inseguras. No fundo são pessoas que precisam estar dizendo: eu sei quem eu sou, para poder parecer bem aos olhos dos outros. Então, quando você confronta essas pessoas, a reação mais comum que elas têm é: escuta aqui, você não sabe quem eu sou o gerente dessa empresa, eu sou o que mais contribui aqui, eu sou o que estou dando mais duro aqui nessa casa. Então, essa pessoa constrói a identidade dela sobre conquistas, sobre posições, sobre realizações. E assim, não tem nenhum problema você ter convicção da sua identidade. Mas a grande pergunta é: você está colocando a convicção, essa convicção está em cima realmente de quem você é e do que você foi criado para ser? Ou essa convicção está em cima de algo que você tem, algo que você realizou, algo que você faz? Porque se está em cima de algo que você tem, realizou, faz, então eu preciso te dizer que você tem uma autoimagem negativa e você na verdade não sabe quem você é. Você está perdido e não tem uma identidade, a sua identidade em Deus formada. Vamos lá para Daniel 4, versículo 29. Aleluia! Daniel 4, versículo 29, a gente vai ver um exemplo justamente de uma pessoa que colocou a sua identidade na posição, colocou a sua identidade nos seus feitos. Daniel... fala sobre a história do rei Nabucodonosor. Vai dizer o seguinte: 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então perceba que o rei Nabucodonosor estava colocando a identidade dele em cima daquilo que ele havia construído, em cima da grande Babilônia, em cima dos feitos dele. Assim, Daniel 4, 29 a 32. Ele estava colocando a confiança dele em cima de algo que ele tinha construído e conquistado, e não reconheceu que Deus é que tinha dado a ele condições, recursos para conquistar tudo aquilo. E o que aconteceu? Deus precisou tirar isso dele. Então, talvez você está se perguntando: poxa, eu tinha tudo, por que Deus me tirou tudo? Por que eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha prestígio, eu tinha muitos amigos, eu tinha, não sei, várias coisas que você tinha, mas Deus tirou. E aí você está se perguntando: por que Deus tirou isso de mim? Às vezes, você
poderia estar colocando a sua identidade em cima dessas coisas, e aí Deus precisou tirar, para que assim como o rei Nabucodonosor, em algum momento você admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Em algum momento você admita que só Deus é que te permitiu conquistar tudo isso. E você saiba da sua verdadeira identidade, que a sua identidade não está nas coisas que você conquista e realiza. E aí, a segunda forma de abordar essa questão, quem sou eu? Aí é o extremo oposto, são aquelas pessoas que se desqualificam. Poxa, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não presto, eu não sou uma pessoa que mereço estar aqui. E aí você começa a se desqualificar. Então, essas pessoas, muito claramente, elas têm a autoimagem negativa atuando nelas. Você percebe isso, essa autoimagem negativa. Nas pessoas que colocam a identidade em cima das coisas que fazem, já é mais camuflado, mas nessas pessoas está bem visível. São pessoas que se culpam, se vitimizam, elas soam humildes. Quando elas dizem assim, eu não sou ninguém, eu não valho nada, parece humildade isso. Mas na verdade, é uma falsa humildade. Na verdade, quando essas pessoas dizem, eu não sou ninguém, eu não valho nada, eu não presto, o que elas querem é estar recebendo atenção, é estar recebendo aplausos, estar recebendo atenção principalmente. São pessoas que precisam chamar a atenção pelo lado negativo. Então, essas pessoas, não se enganem, são pessoas que elas também têm orgulho, são pessoas egoístas também, elas querem chamar a atenção para si mesmas. A humildade, o que é a humildade? A humildade consiste não em você colocar a sua identidade naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, naquilo que você faz. E a humildade também não consiste em você desqualificar quem você é. A verdadeira humildade consiste em você saber, ter a plena convicção, a plena certeza de saber quem você é em Deus. Porque você só é alguma coisa, a sua identidade só é conhecida quando você sabe quem você é em Deus. Vamos ver agora o exemplo de Moisés. Moisés, ele recebeu a promessa que iria libertar o povo do Egito, e aí começou a colocar a identidade dele em cima disso, em cima dessa promessa de que ele seria, do que ele era. E aí ele começou a pensar, nossa, eu vou libertar o povo do Egito, eu sou importante. E aí, o que aconteceu quando ele começou a colocar a confiança dele em cima disso? Deus precisou tirar isso dele, ele precisou sair como fugitivo para Midian. E aí Moisés se escondeu lá durante vários anos, se casou, ficou lá com seu sogro Jetro. E aí passaram-se vários anos, Moisés tinha até praticamente esquecido dessa promessa de Deus, de que ele iria libertar o povo do Egito. Mas aí um dia Deus aparece para ele, lá em Êxodo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 9. Êxodo 3, 9 vai dizer o seguinte, é a conversa que Deus tem com Deus tem com Moisés. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então perceba que agora Moisés já está no extremo oposto. Moisés já está pensando, nossa, quem sou eu? Eu não tenho capacidade para fazer isso. E aí ele fica insistindo com Deus que ele não consegue. Deus, escolhe outra pessoa. Deus, eu não consigo falar. Deus, eu tenho problemas. O Senhor sabe que eu não sou a pessoa adequada. E aí ele fica dando desculpas para Deus. Chega uma hora que Deus até se irrita com ele e fala, escuta, se eu estou falando que você é capaz, é porque você é capaz. E aí Moisés decide ir e enfrentar, e aí ele vê que ele é realmente capaz. Então, às vezes, você está numa situação parecida com a de Moisés. Você tinha a sua identidade em cima das coisas, em cima das promessas, em cima de algo que você conquistou, e aí Deus precisou tirar isso de você, e aí agora você está no extremo oposto. Você está
falando, poxa, Deus tirou tudo de mim, agora eu não sou mais ninguém, eu não valho nada, eu acho que eu não tenho valor, e começa a se depreciar. Ou pode acontecer o contrário também, você se depreciava, achava que não tinha valor, Deus acrescentou coisas na sua vida e você começou a colocar sua identidade, começou a colocar o seu senso de quem você é nas coisas e nas realizações. Mas qual é a visão equilibrada sobre isso? Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é, ao mesmo tempo que você reconhece, eu não sou digno, eu não sou merecedor, ao mesmo tempo que você reconhece isso, você também tem a plena certeza, eu estou confiante porque foi Deus que me prometeu, foi Ele que me prometeu, essa palavra foi dele e eu me agarro a essa promessa. Então, a gente reconhece que a gente é alguém em Deus, não em nós mesmos. Vamos lá para 1 Crônicas 17, que a gente vai ver esse exemplo dessa visão equilibrada na vida de Davi. Todo mundo está acompanhando? Está a minha linha de raciocínio? Estou sendo claro? 1 Crônicas 17, 16. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesse a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Vai lá para o versículo 25 agora. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Então perceba que o rei Davi, ele começa a oração dele perguntando: quem sou eu para Deus? Quem sou eu para ser tratado com tamanha bondade assim? E aí nessa última parte que a gente leu, ele fala: eu sei o que Deus me prometeu. Deus me prometeu uma dinastia, prometeu uma linhagem que estaria para sempre no trono, e por isso eu achei coragem, por isso eu sou ousado em me aproximar de Deus, sou ousado para poder saber quem eu realmente sou. Agora vamos lá para 1 Coríntios, a gente vai ver agora no apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, versículo 9. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte aqui em 1 Coríntios, versículo 9: pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Então perceba que Paulo, ele diz: eu sou o menor de todos os apóstolos, eu realmente sou o menor, o mais insignificante dentre eles. Mas ao mesmo tempo isso não é falsa humildade, porque ele tem a plena convicção que pela graça de Deus eu sou o que sou. E ele fala uma coisa interessante, ele fala uma coisa bem interessante também: não fui eu que trabalhei, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Que aí ele começa a dizer: eu, pela graça de Deus sou o que sou, eu trabalhei muito mais, mas não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Agora eu quero que você pense comigo: se você faz a coisa certa, na verdade não foi você que fez a coisa certa, mas foi a graça de Deus operando com você que capacitou você a fazer a coisa certa. Aleluia! Então Deus recebe a glória, não você. Se você faz a coisa errada, aí a graça de Deus, Deus na sua misericórdia, na sua graça, Ele conserta a situação, e aí Ele recebe a glória por ter consertado a situação. Então percebe que não faz diferença se você faz a coisa certa ou a coisa errada, é sempre Deus que recebe a glória. E aí, então a grande questão, se é sempre Deus que recebe a glória,
A grande questão não é quem sou eu, a grande questão é quem sou eu em Deus, porque Ele é que sempre vai receber a glória. Enquanto você estiver com foco em si mesmo, não estiver com foco em Deus, quem você é em Deus, você vai sempre pensar: eu sou importante porque eu tenho amigos, eu sou importante porque eu tenho a posição. Ou então você vai dizer: eu acho que eu não sou importante, eu não tenho ninguém, não tenho amigos, não tenho posição nenhuma. E aí, como eu disse, a pessoa que está se depreciando também está colocando foco em si, também está sendo uma pessoa egoísta que pensa só nela, no que ela... A pessoa pensa no que ela não é capaz de fazer, embora ela esteja colocando foco no que ela não consegue fazer, ela está pensando em si. Vamos lá agora para 1 Timóteo 1, versículo 15. Porque Paulo vai falar uma coisa interessante lá também. 1 Timóteo 1,15 vai dizer: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo eu alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então perceba que Paulo diz: eu sou o pior, mas exatamente por isso eu alcancei misericórdia. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. É exatamente o que eu estava falando agora. E aí vem aqui a parte mais importante. Se o que importa é quem você é em Deus, eu quero lançar a pergunta: você sabe quem você é em Deus? O que Deus diz a seu respeito? Você já parou para pensar, para ver na palavra, o que Deus diz a respeito de você? Quem Ele diz que você é, o que você é capaz? Vamos lá para Romanos 8, que eu vou mostrar qual é a identidade que você tem que ter mais convicção de que você é isso. A principal identidade que você tem que ter plena convicção é de que você é filho de Deus. Romanos 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então perceba o que Paulo diz: nós fomos adotados como filhos. O Espírito nos tornou filhos por adoção. Agora, para pensar sobre isso. Você foi adotado como filho do Criador do Universo, daquele que mede o Universo com as palmas das mãos, daquele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Você tem noção de quem é esse seu pai, que você pode se achegar para poder falar com ele a qualquer momento? Tantas pessoas ficam na dependência dos pais terrenos, ficam falando: minha mãe nunca me deu isso, meu pai nunca me deu isso. E assim, as pessoas crescem, ficam com 60 anos de idade, mas ainda ficam nessa dependência: meu pai não me deu isso, então eu vou continuar tentando, fica com aquela carência e fica atrás dos pais terrenos esperando que supram essas carências. Mas quanto mais rápido você conseguir desvincular dos seus pais terrenos e se conectar com o seu Pai Celestial, mais rápido você vai desfrutar a bênção que é você ser filho de Deus. Uma coisa é eu dizer aqui: você é filho de Deus. Outra coisa é você viver isso na prática, experimentar isso em primeira mão. E você, aliás, repita comigo agora: eu sou filho de Deus. Glória a Deus. Repita isso todos os dias: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. E não apenas filho. Aqui em Romanos diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Vamos lá para Gálatas 4, que vai abordar exatamente esse mesmo tema. É tão importante essa questão de filho de Deus, poderia ter uma pregação inteira só falando sobre essa questão da nossa filiação, mas como o tema é a identidade de uma forma geral, eu vou apenas
pincelar aqui uns textos. Em Gálatas 4, versículo 4. É um texto muito semelhante ao de Romanos, que a gente leu agora. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Então perceba o que ele fala aqui. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Porque você é filho, você tem o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de você, por você ser filho. Agora eu quero perguntar: quem é esse Espírito? Quem é esse Espírito de Deus que está habitando dentro de você? É uma força impessoal? É uma energia? É uma sensação boa? Quem é o Espírito de Deus, gente? O Espírito de Deus é o próprio Deus. Ele habita dentro de você. Você é morada de Deus no Espírito. Você é morada de Deus no Espírito. Você carrega Deus dentro de você. Não rebaixe o Espírito Santo. Não fique pensando que é simplesmente uma força, uma energia. Você tem Deus, toda a plenitude de Deus. Se não me engano, em Efésios ele fala isso, que nós temos a plenitude de Deus em nós. E como o pastor fala também, quando o Espírito Santo veio para dentro de você, que ele fez morada em você, ele não deixou o poder do lado de fora, ele não deixou nenhuma das qualidades, não deixou nada do lado de fora. Você tem toda a plenitude de Deus dentro de você. Certo? E aí, qual é a consequência disso? Qual é a consequência de nós sermos moradas do próprio Deus? A consequência é que nós somos novas criação. Nós somos novas criaturas, totalmente diferentes de toda criatura aqui na face da terra. Lá em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 vai dizer exatamente isso. E vai dar outras identidades também. Vai dizer outras coisas que nós somos. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos.